Excelentíssimos vereadores do município de São José Divino e ouvintes que nos escutam pela internet, bom dia. Hoje nos reunimos remotamente para a realização da 12ª sessão ordinária do ano de 2020. Eu solicito à secretária, a mesa que faça a conferência dos vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores, vereadora Betânia, vereadora Patrícia, vereadora Mazé, vereador Carlos Portela, vereador Carlos Samuel, vereador João Garcia, vereador doutor Daniel e vereadora Nenê. Então, havendo coro regimental na proteção de Deus, na forma da lei, declaro aberta a presente sessão. Em início à presente sessão, eu solicito à secretária a leitura do expediente dos vereadores. Indicação número 16 de 2020. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, Patrícia Carvalho Cerqueira, vereadora com assento nessa Casa de Leis, vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 87, no regimento interno dessa Casa Legislativa, indicar ao excelentíssimo prefeito São José Divino, senhor Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, a restauração do monumento em homenagem ao senhor Manuel Divino de Souza, fundador do município de São José Divino, localizado no centro do município, na Praça Manuel Divino. Justificativa. Senhores vereadores, estudiosos da área afirmam que a memória é um fenômeno construído. Isso quer dizer que uma sociedade que busca preservar sua identidade social e local deve preservar traços de sua identidade, ou seja, monumentos, religiosidades, fundadores e etc. A identidade se constrói em um indivíduo a partir de visões de mundo, ideologias, políticas e experiências históricas, em comum com o grupo social em que vive, aliado às representações simbólicas. Em busca da conservação da identidade de nosso município, entendemos que a restauração do monumento em homenagem ao Manuel Divino de Souza, hoje em péssimas condições devido aos desgastes naturais do tempo, representa um passo certo nessa direção. Não é custoso lembrar que Manuel Divino foi um dos principais idealizadores do município de São José Divino, seja pela atuação privada como comerciante, missionário, seja na atuação política, tornando-se representante do então povoado de São José Divino, junto ao município de Piracuruca, nas condições de vereador na legislatura de 1948 a 1951. Portanto, senhores vereadores, é no espírito de preservação e manutenção da identidade do povo sãojoséense que encaminham a presente indicação ao prefeito Assis Carvalho, a fim de que o mesmo tome as devidas providências na restauração do citado monumento. Plenário Prefeito Chico Sampaio, São José Divino, Piauí, em 8 de junho de 2020. Patrícia Carvalho Cerqueira, vereadora do MDB. Indicação número 15 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, Maria José Santos Machado, vereadora com assento nessa Casa de Leis, vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 87 do regimento interno dessa Casa Legislativa, indicar ao excelentíssimo prefeito São José Divino, senhor Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, através do órgão competente, a construção de um calçadão com pista de caminhada e arborização nas proximidades do ginásio de esporte Raimundo Garcia de Mesquita, no bairro Nossa Senhora de Fátima, no município de São José Divino, Piauí. Justificativa. Novos vereadores nessa casa, a indicação a que propomos já foi encaminhada no ano passado, indicação número 11 de 2019. No entanto, o prefeito Antônio Felícia, esse ano, na atual gestão do prefeito Assis Carvalho, estamos reforçando o pedido conforme abaixo fundamentado. A prática de caminhada traz benefícios como melhoramento da circulação sanguínea, diminuição dos riscos de problemas cardíacos, diminuição da ansiedade e o estresse, redução da pressão sanguínea e níveis de colesterol no sangue. Evita o aparecimento de osteoporose, combate à diabetes, aumenta a imunidade do organismo, etc. Conforme o conhecimento de Vossa Excelência, a população de nossa cidade há muito tempo tem aderido à prática de atividades de caminhada, reconhecendo sua importância, sobretudo nos aspectos preventivos e de promoção da saúde.
ocorre que a via mais comum para a prática da caminhada tem sido a PI 311, o que tem despertado nossa preocupação enquanto vereadores, sobretudo com praticantes das atividades de caminhada. A PI 311, senhores vereadores, apresenta inúmeros pontos negativos, que desestimula a prática da caminhada, sendo, dentre outros, não possui acostamento, é estreita, apresenta inúmeros buracos em toda a extensão, sobretudo no trecho utilizado pela população. Ao passarmos em variantes, torna fácil a compreensão dos perigos que nossa população corre a se arriscar na caminhada, com o risco de ser alvejado por veículos de decorrência das condições físico-estruturais da referida PI. A par dos fatos, propomos ao senhor prefeito esforço junto aos órgãos competentes no sentido da viabilização financeira para a construção de um calçadão com pista de caminhada e arborização nas proximidades do ginásio de esporte Raimundo Garcia de Mesquita, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Acreditamos que o local proposto seja ideal para várias razões, sendo que o terreno já pertence ao município e ainda por conta de que já abriga um ginásio de esporte e uma academia popular nas proximidades. Assim, confiante no elevado espírito público do prefeito Assis Carvalho, aguardamos acato no pleito da indicação. Plenário Prefeito Chico Sampaio, São José Divino, Piauí, em 8 de junho de 2020. Maria José Santos Machado, vereadora do PL. Indicação número 17 de 2020. João Garcia de Oliveira, vereador com assento nessa Casa de Leis, vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, indicar ao excelentíssimo prefeito de São José Divino, senhor Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, a reconstrução do total do muro do cemitério Recanto da Saudade, na sede do município de São José Divino. Justificativa. Novos vereadores. O muro atual, que cerca o cemitério Recanto da Saudade, está em péssimas condições, com trechos caídos e outros com escoras de madeira para sustentação. Entendemos como fundamental que o Executivo proporcione a reconstrução do referido muro, a fim de proporcionar segurança à memória dos entes queridos ali sepultados, bem como dos parentes que frequentam o local para prestar homenagem. Nas condições atuais a que se encontra o muro, não há como evitar a entrada de animais de grande porte, que, se duvidar, pode danificar as estruturas ali existentes. De todo o exposto e confiante no elevado espírito público da sensibilidade do prefeito Assis Carvalho, encaminhamos a presente indicação, aguardando o atendimento do Executivo Municipal. Plenário Prefeito Chico Sampaio, São José Divino, Piauí, em 8 de junho de 2020. João Garcia de Oliveira, vereador do PT. Indicação número 18 de 2020. Carlos Carvalho Araújo, vereador com assento nessa Casa de Leis, vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, indicar ao excelentíssimo prefeito de São José Divino, senhor Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, as providências cabíveis no sentido de viabilizar a proibição do estacionamento de caminhões na rua Inácio Mendes, no município de São José Divino. Justificativa. Excelentíssimos vereadores, a indicação aqui expressa tem como fundamento o anseio de parte dos comerciantes da rua Inácio Mendes, que nos procuraram apresentando queixa de que o estacionamento de caminhões na referida rua tem inviabilizado o trânsito no local, tanto de outros veículos como de pedestres, tendo em vista a largura da mesma. Na sessão de 2 de junho, discutimos entre Vossas Excelências sobre a problemática e, sobretudo, pela solução dada para alguns comerciantes. Qual seria a proibição por parte do Executivo Municipal da entrada de caminhões para estacionamento e descarga de mercadoria na rua Inácio Mendes, sendo permitida apenas a passagem pela rua. A proibição aqui solicitada não inviabilizará o abastecimento do comércio local, já que existe nas ruas laterais, a exemplo, a da Paulo Neto, Tenente Clarino, Maria da Piedade de Souza, que pode ser utilizada para descarga das mercadorias para abastecimento do comércio local.
Nesse sentido, considerando a solicitação dos comerciantes, bem como o atendimento firmado pelos pares na última sessão, encaminho a presente indicação ao prefeito Assis Carvalho, aguardando acato ao pleito aqui solicitado. Plenário, prefeito Chico Sampaio, São José Divino, Piauí, em 8 de junho de 2020. Carlos Carvalho Araújo, vereador do PL. Tem mais, presidente? Em relação aqui à indicação da vereadora Maria José, eu queria pedir desculpa a ela aqui pela confusão que eu fiz na sessão passada. Quando a secretária leu faixa de pedestres, eu entendi via de pedestre. Aí, por isso, eu fiz aconteceu aquele equívoco. Mas agora, já que ela está renovando o requerimento da via de pedestre, fica tudo esclarecido, né? Só pedir suas desculpas, vereadora Mazé, viu? E quando a secretária leu faixa de pedestre, eu entendi via de pedestre. Aí, por isso, aquela confusão. Mas vai dar certo, tudo vai dar certo. Então, passaremos ao grande expediente. Algum vereador inscrito para a discussão geral, senhora? Senhor presidente, a vereadora Mazé. Vereadora Mazé, a palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelo Face, bom dia. Pois senhor presidente, realmente você colocou suas palavras pensando que seria o assunto ao qual eu renovei hoje a indicação, mas não deixa de ser menos importante a indicação da sessão passada. Mas essa indicação de hoje realmente é uma indicação que eu creio que não preocupa só a mim, e sim a todos nós, legisladores, representantes do povo e a própria população, que eu creio que só utiliza a API para essa atividade por falta de opção, porque, como esclareci na indicação, o trecho é totalmente inadequado para tal atividade. E é uma preocupação que sempre me acompanhou, desde que foi construída a API, que eu vejo as pessoas utilizando para caminhada, inclusive eu mesma fiz caminhada vários dias lá, deixei de fazer porque percebi que realmente era muito perigoso e que eu não queria continuar me expondo a tal perigo. Então, por conta dessa situação, eu parei de caminhar. Mas confesso aos senhores que quando pensei nesse calçadão para a caminhada, foi na época que o campo de futebol aqui do centro, que eu não, acho que o nome do campo eu não tenho certeza, mas acho que é Manel Promeno, se não for, mas todos sabem qual é, que é o único que nós temos aqui nas proximidades aqui da residência aqui do seu Nonato Freire e de outras pessoas que ali residem. Então, nessa época, esse campo ele estava totalmente desativado. Todas as atividades de futebol, elas estavam acontecendo lá naquele campo que foi construído no São José Velho. E como aqui estava totalmente parado, o terreno estava sem utilidade, antes de fazer essa indicação, eu procurei o ex-prefeito Antônio Felícia e perguntei para ele a possibilidade da gente estar fazendo esse calçadão aqui nesse espaço. Mas ele me respondeu que não, que realmente, apesar da necessidade, mas não poderia disponibilizar esse espaço, porque já tinha outro projeto para que fosse construído aqui. Então, eu respeitei a opinião dele, até porque quando o prefeito não quer, não adianta o vereador insistir em indicação que não tem viabilidade.
Mas lhe digo, não fiquei totalmente satisfeita, embora sendo lá nesse espaço que ele me assegurou que o terreno já é do município. Sei que já existe o estádio João Gracia, como foi colocado na justificativa, mas assim, o que eu acharia que seria realmente adequado era aqui nesse mais próximo, até para as pessoas mais idosas, porque esse lá fica um pouco distante, mas é melhor distante do que não ter o espaço. Mas depois dessa conversa que eu tive com o ex-prefeito, aí chegaram os calçamentos e as ruas aqui nas proximidades do campo foram todas calçadas. E agora as pessoas já mudaram, muita gente já mudou desse espaço aí da API, aqui para as proximidades do campo, porém nas ruas calçadas, inclusive eu. Mas gostaria de dizer que não é o espaço adequado, porque para que se faça caminhada, o correto é que seja um piso plano. E o calçamento, ele deixa muito alto relevo, e por conta desse alto relevo, você faz a caminhada, mas você não adquire o benefício que era para adquirir em tal atividade. A gente pode melhorar de um problema, mas pode desencadear outro. Então, fica aí a questão desse espaço lá perto do ginásio, mas aproveito para fazer mais um pedido ao prefeito, se existir a possibilidade de fazer algum melhoramento nesse calçamento, para que a gente possa, as pessoas idosas, aqui que fica mais próximo do centro, continuar suas atividades aqui mais próximo, seria de grande valia para todos nós. Seria um dinheiro muito bem aplicado e que ia realmente resolver o nosso problema. E é isso. Obrigada e espero que ele seja sensível à nossa necessidade. Isso é importante, é que você foi abençoada ao fazer as duas indicações, vereadora Mazé. Todas as duas são de suma importância, viu? Pois está, obrigada. Senhora secretária, tem mais alguém inscrito? Patrícia? Senhor presidente, o vereador Carlos Portela. Vereador Carlos Portela, a palavra está com Vossa Excelência. Excelentíssimos senhores vereadores, todos que nos escutam pelas mídias sociais, bom dia. Eu pedi a palavra aqui para destacar, ainda não foi lido nessa sessão, mas eu acho que vai ser, destacar a ação da Prefeitura com relação ao novo decreto, o decreto 215, que flexibiliza aí as regras de distanciamento social. Foi uma situação que muitos comerciantes, muitos donos de estabelecimentos vieram até mim, ou inclusive até outros vereadores também, para ver quais eram as medidas que a Prefeitura ia tomar com relação ao comércio local, né? Foi discutido isso na sessão, eu apresentei para o prefeito algumas solicitações, as quais aí vão de encontro com os decretos estaduais aí, e pelo que eu pude ver aqui nesse decreto, ele reabre o comércio não essencial, que era isso que muitas pessoas estavam pedindo. Eu acompanhei nas redes sociais alguns dias aí, muita gente não querendo essa situação, não querendo que reabrisse esse comércio novamente. Muitas pessoas ainda não entenderam a situação de que não se trata só do comércio, se trata de toda a economia local. Muitas lojas fechadas, muitos outros comércios não essenciais fechados, e o dinheiro não circulando e essas pessoas não tendo renda. Muitos não tiveram direito a auxílio emergencial, tem toda essa situação. E eu peço e espero também que a população entenda que existem vários lados, não é só o lado de quem está dentro de casa, com seu salário garantido e sem precisar estar se expondo ao perigo. Existe quem precisa estar exposto ao perigo, e existe quem precisa também de renda. Todo mundo precisa de uma renda. Então, eu creio que tem esses dois lados. Eu entendo que tem muita gente que tem medo dessa situação de reabrir o comércio, só que tem essa outra situação. Tem muita gente que precisa disso, precisa de sua renda, né?
E eu espero que o povo também entenda esse lado. Existe outra situação que eu defendo essa tese, de que a situação dos comércios essenciais lá, no decreto, ele ficou restrito lá de novo aos mesmos horários, de 7 às 13, né? Se eu não me engano, de 7 às 15. E, na minha opinião, esses comércios ele já devem, aqui no município, em relação ao municipal, a gente sabe que a circulação de pessoas no município aqui não é tão grande quanto na capital e outras cidades maiores. Eu sou defensor da ideia de que esses comércios poderiam estar abertos o dia todo, tendo em vista que criaria mais horários e eu não teria tanto fluxo de pessoas durante esses horários, né? Eu creio dessa forma, mas fica essa situação para ver no próximo decreto como é que vai ficar daqui para lá. Pelo menos já é um alento a mais para esses outros donos de estabelecimentos aí que estavam preocupados com isso e quem precisa também desses outros estabelecimentos aí, né? Consultórios odontológicos foram abertos agora, o doutor Daniel aqui é um deles, clínicas oftalmológicas aí também foram abertas, muita gente precisando, e outros serviços não essenciais a mais aí, de primeiro momento, que já estão sendo retomados, né? Então, fica aqui meu agradecimento aqui por a elaboração desse decreto, vai de encontro aí ao decreto do governo estadual, e qualquer dúvida com relação a isso, eu estou à disposição da população, caso alguém tenha alguma dica, alguma coisa que a gente possa estar levando ao prefeito, estou à disposição para sempre estar obedecendo às regras e vendo o que é o melhor para a população, né? Então, era isso minhas palavras. Obrigado e bom dia. Vereadora Patrícia, tem mais alguém? Senhor presidente, não é um vereador inscrito mais. Então, voltaremos a nos reunir remotamente em sessão ordinária de 16 de junho. Sem mais, para o momento, declaro encerrada a presente sessão. Deus nos acompanhe, agora e sempre.